Olá, estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, às vezes até do mundo, além de outras cositas más. Eu sou Inês Aparecida e estou ao lado de outras duas cunhãs, mas hoje é só uma que é jornalista, Evelyn Rebouças. Ô, mulher, estamos mais uma vez sem Camila Fernandes, né, que está em São Paulo, está lá de férias e cumprindo algumas burocracias familiares. Saudade, Camila, volte logo, viu, que nós estamos morrendo de saudade. E estamos com mais gente, né? Porque não somos só nós duas, não. Que ia ser muito paia. Ia ser mó paia. E mais uma vez temos a honra de receber a cientista política, professora do curso de Ciências Sociais da UES. Vou apresentar igualzinho em comício. Mona Lisa Torres! Olá, obrigada mais uma vez o convite. Valeu, mano. Ave Maria, da outra vez que você veio, você já sabe, né? Eu vou fazer um comentário, mas eu sei que vem o pessoal reclamando. Você falou na beleza da mulher. Mas foi assim, porque é objetificando, né, a mulher. Mas, menina, um monte de comentário elogiando a capacidade dos teus comentários. Aí, num fim, dizia assim, e para completar, ô mulher bonita. Ô, mulher linda. Pronto. Então, pronto. Né? Pois é, depois do primeiro turno da eleição em Fortaleza, muita coisa já aconteceu. O Lula veio, né? E a gente até foi ver. Lula veio a Fortaleza, Luiziane subiu no palanque de Evandro Leitão. E o candidato do PT está correndo para virar voto, virar o jogo. Já que ele chegou no segundo turno em segundo lugar. Do outro lado, André Caneco tem recebido apoios importantes. O do capitão Wagner já era esperado, isso aí, né? Era novidade. Mas outros também, como o do ex-prefeito Roberto Cláudio. Causaram revolta e tristeza entre os progressistas. Hoje vamos comentar isso tudo e projetar um pouco o futuro dessa eleição. O futuro que já está bem aí em cima, né? Não é o futuro, não. E aí, enquanto isso, vocês se lembram de apoiar a gente? Custa nada. Pelo Pix é assim, ascunhaspodcast@gmail.com. Qualquer micharia, mulher. Né? Serve. Se for coisa grande, milhões. Mas se for micharia, serve. Vai juntando, né? De grão em grão, a galinha chupa. Pois manda. Ou então pelo site apoia.se As Cunhãs. Custa nada. Eu acho, né? Curta a gente também nas redes sociais e espalhe a palavra. Redes sociais nós estamos no X, no Minhoca. Como é o nome do Minhoca? Freds. Olha aí, Freds. Eu detesto esse nome. Eu falo Threads. Threads. Pois é. Então, no X, que eu chamo Twitter, no Minhoca e no Borboleta. O Borboleta é o Blue Sky. Blue Sky. Então, agora é assim, atacada os três. Com Inês Aparecida no comando das picapes das redes. A pessoa só volta ficar doida. Meu Deus, eu postei isso aonde? E no Instagram, né? No YouTube. Maria. Curta a gente no YouTube também, que nós já então. estamos, né, conseguindo um monte de seguidor novo. Ai. É isso. Bora começar? Antes de começar o nosso papo, né, tu? Gente, é o seguinte, antes da gente, viu, Mona Lisa, começar aqui a falar das eleições, a gente queria pedir licença para fazer uma manifestaçãozinha que a gente considera importante. Recentemente, a gente participou da transmissão, da apuração das eleições na Bandeirantes, né, na Band de Ceará. E isso levou o nosso trabalho a um público novo, fora das nossas bolhas de ouvintes fiéis, né, que já estavam acostumados com o nosso estilo e com as nossas ideias, os nossos pensamentos. Isso já vem acontecendo há algum tempo, né? Essa furada de bolha já vem acontecendo, mas depois da participação na Band, isso ganhou uma amplitude maior. E com isso, obviamente, vieram algumas críticas, né? E algumas pessoas questionaram a nossa imparcialidade. E a gente entende, né? A gente entende que haja esse estranhamento com os nossos posicionamentos mais claros. Mas a gente quer ser transparente, como a gente já foi em 2020, fizemos até um editorial público, e dizer e deixar claro que, para além de jornalistas, nós somos cidadãs, né? E como cidadãs, temos os nossos posicionamentos políticos, não é, Inês? Exato, porque não dá, você há de compreender que não dá para ser neutra diante de um candidato que trabalha contra os direitos das mulheres,
que é negacionista, que desrespeita homossexuais, transexuais, que desrespeita a cultura e que não pensa a justiça social e que acha que isso é coisa de vagabundo, como ele diz. É importante lembrar que o jornalismo não significa neutralidade total, principalmente quando estão em jogo temas que afetam diretamente os direitos das pessoas e da democracia. Então, sim, somos jornalistas, mas também cidadãos que podem e devem se posicionar, especialmente quando vemos que a democracia está em risco. A gente recebeu críticas, teve uns que disseram assim, olha como é que ela chama, nunca vi jornalista chamando apelido André Caneco, porque ele não conhece o nosso podcast, né? Com toda certeza. Quantos anos que a gente chama essa criatura de André Caneco, que é o mais leve, né? Mas a gente é assim, a gente se posiciona, em 2020 também nós nos posicionamos. Aliás, sempre a gente tem a nossa posição. Pois é, isso não é segredo para ninguém, todo mundo sabe a visão do nosso podcast, mas é natural que algumas pessoas estranhem. E aí, para reforçar, a gente tem um compromisso com o que a gente acha que é melhor para a cidade, tá? Isso não significa, em hipótese alguma, e quem acompanha o podcast também sabe, isso não significa fazer propaganda para candidato A ou B, C ou D, né? Todos precisam ser criticados, né? Há várias críticas, quem quiser recuperar episódios, há várias críticas sobre políticas públicas do PT, política de segurança, a questão do fisiologismo, que em alguns setores do partido tem pesado. Então, tem crítica, como deve ser, né? Uma leitura crítica dos candidatos à direita e à esquerda, mas nós temos uma posição, né? E essa posição ela é vinculada ao espectro democrático. Então, gente, o que não dá realmente é para ficar calado, né, quando do outro lado da disputa se tem um representante de tanto retrocesso, como a Inês falou aí. Então, nosso recado é esse, a gente agradece imensamente o apoio, né, dos nossos ouvintes, dos espectadores, que entendem, né, o nosso papel como comunicadores, que defendem uma política justa e inclusiva. E agora, bora começar. Inês, a sua emoção não estava no script, viu? Você chorou, como sempre. Ô, mulher chorona. Não, porque eu fico assim, nervosa. Como é que a gente pode ter um retrocesso? É anticivilizatório, coisa dessa. Aí eu fico nervosa. Por não fique, não. Bora começar? Eu fico feia. Vamos começar a falar dessa disputa, Mona Lisa. Primeira questão que a gente queria saber. Começou o segundo turno, já dá para perceber estratégias específicas para essa segunda etapa da disputa? Tem novidade? Ou os candidatos Evandro e André Caneco estão seguindo mais ou menos o que já vinham apostando no primeiro turno? Tu consegue perceber a diferença? Bom, a gente costuma dizer que o segundo turno é uma outra eleição. E é uma eleição que busca muito emplacar no outro ou ampliar no outro a sua rejeição. Né? Isso também como uma forma de fazer com que os votos dos outros candidatos que ficaram pelo meio do caminho, eles migrem de acordo com esse cálculo de rejeição. Né? Então, assim, passados os resultados das eleições, quando, né, em alguma medida já foi decretado ali o segundo turno e os candidatos que avançariam, houve alguns indicativos que parecem estar se mantendo ao longo dessa semana de campanhas, de peças de publicidade, né? Do lado do Evandro Leitão, ficou muito nítido a tentativa de encampar o antibolsonarismo. Né? Então, a gente já viu muito isso. O Camilo, na sua primeira fala, depois dos resultados, ele já tentou, né, trazer esse debate sobre quem, de fato, é o André Fernandes. Né? Quem é o André Fernandes, quais foram as pautas que ele, né, levantou e quem era o seu padrinho maior. Quem é que está por trás da candidatura do André Fernandes. Isso ele já, inclusive, já deixou ali alguns sinais. E a campanha, em alguma medida, tem feito isso. Acho que os spots, que são aquelas pecinhas que saem ao longo da programação, trazem muito essa ideia da rejeição e de tentar lembrar o eleitor de pautas, de bandeiras, de posicionamentos em votações enquanto deputado que o André Fernandes representa e defendeu. Tem até uma peça deles que eu fiquei, meu Deus, será que isso faz efeito? Associando, é o André no meio, o Bolsonaro de um lado e o Valdemar da Costa Neto do outro lado, tentando associar o Caneco ao centrão, ao sistema, porque tem isso, né? Uhum. Ele se diz o candidato antissistema e quer sistema maior do que um candidato que é apoiado, que faz parte desse núcleo podre da política. Sim, mas a ideia é tentar desfazer a narrativa que o André está tentando colocar. Né? O André está se vendendo como antissistema, né?
Inclusive, tem uma peça que eu sempre lembro, essa peça que foi colocada no primeiro turno da eleição, que o André usou muito, tentando associar todos os políticos a mesma lógica, né, da velha política. Inclusive, o Wagner era indicado ali como associação, com algum tipo de associação com os demais candidatos. Menino, falar em sistema, a gente foi sexta-feira para aquele comício lá na Praça do Ferreira, né, com o Lula. Rapaz, o Lula, o bicho nasceu para falar, aquele desgraçado. Né? A gente pode ter raiva, restrições a ele. Eu tenho várias, esses conchavos demais que o Lula faz. Mas o homem nasceu para falar. Como é que pode, Ele foi rapaz? forjado, né? Ele fez um em cima do discurso palco. falando o que é o sistema. A coisa mais linda. Não foi, Hebe? Foi. Sistema. Nossos sistemas são eles que promoveram 300 e tantos anos de escravidão. Menina, a coisa mais linda. Mas vai lá. E o André está tentando desnacionalizar, né? Acho que enquanto o lado do Evandro tenta nacionalizar para trazer esse debate Lula-Bolsonaro ou anti-bolsonarismo, o André ele está tentando voltar para a discussão mais local, até para poder esconder o padrinho dele, que é Bolsonaro. Claro. Ele sabe que isso é um fator que pode desgastá-lo muito. E tentando reforçar essa ideia do antissistema, né? E veja, Ebeli e Inês, essa narrativa de antissistema, ela é uma narrativa que está sendo usada pela direita em diferentes lugares. Né? O Marçal utilizou muito a ideia do antissistema em São Paulo e chegou a 30% de votos, né? Então, assim, a direita hoje essa direita mais estridente, que tem avançado muito em vários lugares, eles têm utilizado e mobilizado muito o discurso antissistema. Em alguma medida, isso tem colado. Analisa, e é tão curioso, porque assim, esse foi o grande discurso do Bolsonaro em 2018, Sim. né? Um outsider, um cara que não fazia parte dessa política tradicional, Que né? nem é outsider. Não é de jeito outsider. nenhum. 28 anos 28 como deputado anos de- federal. E a família inteira empregada na Então, a política. família, os aderentes, Mas- os cachorros, papagaios, tudo. Mas veja só, foi um discurso usado em 2018, foi vitorioso, ele se elege e como presidente, Ave Maria, cola no Centrão, começa a fazer o fisiologismo barato que ele tanto criticava, era o toma lá da cá, não tinha negócio de fim da mamata, ficou expresso, né, de que aquele discurso antissistema não se sustentava, ele provou mais que nunca, enquanto presidente, que ele faz parte do sistema e o governo dele fez parte desse sistema, e ainda assim o discurso perdura, né? E parece que a galera... Gente, o Capitão Wagner falando em sistema. O Capitão Wagner está na política há quanto tempo? Fazendo parte de um partido tradicional. Que história é essa? Como é que as E pessoas... dizendo que a mulher dele foi ameaçada pelo sistema. Eu queria saber que diabo de sistema é esse. Como é que mente desse jeito, cara? Mas é porque ele Como é que percebeu mente? que a direita está crescendo com esse discurso, né? Então, assim, se em anos anteriores, né, antes do Lula, por exemplo, chegar à presidência, quem era que era antissistema? Era a esquerda. Isso. Era a esquerda que vendia esse discurso, que mobilizava, inclusive, a parte mais jovem que tem essa noção de ser revolucionária, né, de querer mudar. Então, o discurso antissistema colava muito nesse segmento de eleitor. Depois que chega ao poder, depois que vira, entre aspas, sistema, agora perde, né, o sentido de mobilizar o mesmo discurso, que nesse momento é utilizado por essa direita mais radical, né, de radical para lá, né, para extrema. Né, e tem colado. Agora, sim, isso foi interessante você chamar a atenção, Ebeli, porque o Bolsonaro foi eleito nessa esteira do discurso. Mas veja que em alguns lugares, né, o fato dele estar no PL de Valdemar da Costa Neto, o fato dele ter feito alguns acordos, né, inclusive durante o governo dele, coloca em xeque e em alguma medida parte da direita começou a questionar a sua posição. Eu acho que São Paulo fica muito assim, explícito esse movimento que ele fez, né, porque você viu ali o bolsonarismo se dividindo entre a candidatura que representaria, de fato, essa lógica do antissistema, Nunes, né? o Marçal, e o Nunes, que ele ficou ali, né, naquela dubiedade, eu apoio, não apoio, meu vice foi indicado, acho que acho que um dia antes da eleição, ele foi meio que obrigado a fazer uma live e dizer quem era que ele apoiava. Ele não falou explicitamente, mas ele disse que indicou o vice. Mas naquela dificuldade de, olha, estão me acusando de ter aderido ao sistema. O alinhamento com o Nunes seria a expressão disso. Mas, ao mesmo tempo, eu estou vendo uma parte da direita mais estridente que está ali, assim, que está distante de mim, não está na minha sombra.
mas que está crescendo, né? Então, tem essa... Teve que ficar nessa dubiedade, né? E a direita, mesmo que a gente... Né, acho que isso talvez seja uma das questões que a gente vai discutir aqui. Esse avanço da direita é uma direita que, em alguma medida, tem se dividido. A direita se dividiu. Uma direita mais... institucionalizada e moderada, e uma direita mais estridente que mobiliza esse discurso, sobretudo esse discurso de renovação e antissistema. E é isso que o André está utilizando, o discurso de renovação. Perceba que esse segundo turno das eleições, ele tem colocado isso. Eu sou... e faz o tempo inteiro a comparação. Olha, enquanto os outros fazem um programa de governo no escritório, no ar-condicionado, eu tô no meio do eu povo. faço com o povo, ouvindo o povo e não sei o quê. Ouvindo o povo. E ele ouviu... A Mayra Pinheiro é o povo. A capitã Cloroquina, minha gente, é povo. A capitã Cloroquina é responsável por morte de milhares e milhares de pessoas durante a pandemia. Uma mulher que era alto escalão do Ministério da Saúde, que não sabia gerir, que matou um monte de gente no Amazonas. Aquilo ali é ouvir o povo. É isso? Tem que mostrar o outro lado, tem que mostrar quem é a capitã Cloroquina. Quem é que vai ficar responsável está cotada para ser secretária de André, Saúde? Exatamente. Se Deus o livre que aquele rapaz ganhe. Secretário de Saúde, antivacina. Tem que dizer, olha, mãezinha, quando essa mulher for secretária de saúde, vai ter vacina para os seus meninos, negócio de qualquer luxo, aquela outra, tétano, não sei o quê, qualquer luxo, sarampo, vai ter que não, são doenças viu? que têm voltado, né? Por conta da baixa disso. cobertura vacinal, tem voltado. Doenças que estavam, sabe, tinham sido extintas. Né? Uma mulher que receitava, brigava por aquelas coisas que não servia para nada, ivermectina, cloroquina, durante a pandemia toda. Uma mulher que foi para a CPI da Covid, pediu para a justiça não falar, ela entrou com um habeas corpus, né? Um habeas alguma coisa, para poder ficar calada lá na CPI, porque se perguntasse, ela fosse responder aquilo que ela fez lá no Amazonas. Não só, né? Pelo Brasil todo, mas ali que ficou assim, bem emblemático. Porque o povo morrendo com falta de ar. Mas o fato é que esse discurso da renovação... Não, essa história dele... Gente, para quem não lembra, nós fizemos um programa, lendo e fazendo um relato sobre os programas de governo. O programa de governo do Caneco não tinha nada, vezes nada, não tinha nem cabeçalho. Uma coisa vazia. Aí agora estão dizendo... Não, um chat GPT mal feito, não fizeram nenhum prompt que prestasse. Aí agora dizendo que não, mas é porque nós vamos construir... Gente, a propaganda... É tudo, né? É lindo, né? É linda a propaganda. Monalisa, agora sim, ele recebeu muitos, né? Quando a gente para pensar... Inês falou no início do episódio que muita coisa já aconteceu desde o início do segundo turno, e eu acho que o que mais chamou a atenção, principalmente nessa última semana, foi a divisão dos apoios, o movimento dos partidos e dos candidatos derrotados, né? E nessa divisão, me parece que o André está se saindo melhor. As pessoas estão tendendo, né? E a gente vai já falar de casos mais estridentes, como o do Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza. Mas é isso mesmo, ele sai em vantagem em relação a esses apoios. E tendo em vista esse cenário, tem de onde o Evandro virar esse jogo? Já vendo assim, esse cenário de divisão de apoios, tu acha que tem margem, lastro para o Evandro virar? Bom, até agora... Sim, tentando me basear em pesquisa, porque é o que a gente tem de mais material e objetivo para fazer análise, né? A pesquisa que saiu, a única até agora, que foi a da Datafolha, mostrou empate técnico, né? Então, encostamos, digamos assim, encostamos. Há a possibilidade de virar? Deu até uma animada essa pesquisa, né? As pessoas achavam que ia ser mais... Porque ele subiu muito com relação ao resultado do primeiro turno. Sim, a diferença, né? Relativamente significativa. Então, assim, isso, em alguma medida, mobiliza esses nomes. Em relação a essa divisão, eu acho que também tem muito cálculo de quem está esperando ficar à sombra do governismo. Né? Eu acho que a expectativa do poder gera uma certa movimentação. Obviamente que tem também a identificação ideológica, isso a gente não pode discutir. Muita gente já se posicionou em função dessa identidade ideológica mais clara. Mas eu acho que também tem a perspectiva de poder. A perspectiva de estar na maior máquina, fora o governo do Estado, é a maior máquina que a gente tem. Da prefeitura, isso obviamente mirando outras pretensões lá na frente, né? E os partidos se dividindo nesse cenário, nesse apoio. De apoio.
Menina, e se dividindo pesadamente, né? A gente estava comentando aqui, o PDT, por exemplo, é caco para todo lado. O PSDB está dividido, o Podemos está dividido. Vamos falar do PDT, Inês, porque eu acho que esse, na semana passada, assim, a gente lembrando, talvez o que mais movimentou a discussão política na semana passada foi o apoio declarado do ex-prefeito Roberto Cláudio, um candidato que forjou um político que forjou a trajetória dele no campo de centro-esquerda, no campo progressista, aderindo, né, a um candidato que publicamente promete acabar com coisas que ele fez na gestão dele. Ciclofaixa. Acabar publicamente e declaradamente. Nós vamos acabar com isso. Eu fico imaginando. Não, sério. A que ponto a falta de vergonha na cara, porque isso para mim exige vergonha na cara. Mas a que ponto se chega, Roberto Cláudio, que sentou aqui um dia desses com a gente, conversando, a que ponto se chega o ódio e o rancor? Porque o argumento é o seguinte, o único argumento, né, explícito é que não podemos aderir e defender a hegemonia do PT. E o Ciro, que eu acho que aquele ódio que o Roberto Cláudio também está alimentando, vem pegou por osmose, pegou do Ciro, né? Porque o Roberto Cláudio não era assim, cara. A gente conhece o Roberto Cláudio desde quando ele foi deputado estadual, depois presidente da Assembleia, como diz os antigos, uma pessoa de fino trato, um menino inteligente, preparado, né? Ler. Ele tem leitura, ele é médico, ele é sanitarista, ele tem pós-graduações nessa área. Uma pessoa que, durante a pandemia, se posicionou maravilhosamente contra tudo que esse outro Caneco diz. Inclusive recebendo processo e denúncia. Processo do Caneco, dizendo que ele era corrupto, que era ladrão. Tá lá os vídeos. Como é que a pessoa, em nome do ódio pelo PT, se adere a um lixo? Como a gente fez um comentário no Instagram, eu disse que o Roberto Cláudio se juntou aos porcos, vai comer farelo. Ele pensa o quê? O Ciro sai dizendo que vocês querem que a gente fique puxadinho do PT? Aí você quer que vai ser puxadinho do PL? Olha o argumento. Olha o argumento. Não quero ser puxadinho do PT, mas vai ser puxadinho do PL. Vamos comentar esse lance do cálculo, porque assim, a gente, pelo que escutamos, tem algumas questões aí nesse apoio, né? O PDT calcula que se o Evandro ganhar a eleição, eles perdem completamente a chance de um retorno em 2026, porque estaria consolidada e consagrada a hegemonia petista, Lula, Camilo, Elmano e Evandro. Por um lado, há uma certa razão, né? Isso dificultaria a vida do PDT em 2026. Mas eles imaginam que o PL ganhando, eles têm mais chance. De repente, o PL, eles compõem e conseguem... Sabe o que eu ouvi de mais escabroso? Que há uma avaliação de que pode ser construída uma grande frente de centro-direita, que eles podem moldar o André, de repente moldar o André. Eles podem moldar o inspetor Alberto, mulher que dá tiro na foto do Lula, Inês, que arranca placa de banheiro. Parafraseando uma amiga minha, eu achei a frase maravilhosa, depois da cura gay, a cura fascista, né? Eles estão querendo implementar a cura fascista do André, acreditando que, politicamente, eles ganham mais com uma adesão ao PL, ao radicalismo, à extrema-direita. E aí, Mona Lisa, que cálculo é esse, mulher? Faz sentido? Mulher, assim, cálculo é cálculo, né? Passa cada um vai fazendo o seu. Mas, em relação ao PDT, você vê aí que as fraturas de 22 não cicatrizaram e é um ano que não terminou. Ave Maria, não 22 ainda tá saindo sangue ainda. ainda tá sangrando. Em relação ao PDT, eu imagino, assim, eles devem estar fazendo esse cálculo, né, de imaginar ou que consigam moderar, mas a gente viu 2018, Bolsonaro não moderou. Não, né? Ele passou 4 anos num palanque. Embora ele tenha se dobrado a algumas questões relacionadas à própria lógica de funcionamento das instituições, ele tensionou o tempo que ele pôde, até porque ele sabia que se moderasse, ele perderia a base. O que movimenta essa direita estridente é exatamente a radicalização. Então, na medida em que eles moderam, eles perdem fôlego. Não à toa, o Bolsonaro foi questionado agora em 2022. Desculpa, em 2024.
Ele foi questionado, a sua liderança foi questionada por nomes que eram muito próximos a ele. Você viu as lives do Silas Malafaia? Silas Malafaia, Silas tacou o pau, fortemente em Bolsonaro. Que líder é esse? Que show da Xuxa é esse? Né? Então, assim, eles sabem que essa base continuará com eles enquanto eles radicalizarem. Então, a moderação, eu acho que é uma expectativa arriscada. Você esperar que o André modere em alguma medida. Pode ser que modere porque é gestão que se dobre às instituições, mas ele vai continuar tensionando o que ele puder, porque ele sabe que a base eleitoral dele vem disso aí. Gente, a repercussão do apoio do Roberto Cláudio foi estrondosa, né? Eu fico pensando, claro que deve ter muito babão no ouvido dele, não, você fez certo, mas será que a pessoa, quando bota assim a cabeça no travesseiro, eu fico pensando, não era inteligente como ele, foi estrondoso. Calejado na política, né? Agora, assim, imaginar que o PDT vai ter espaço na oposição sem governo, porque eu posso ser oposição ao PT, mas eu vou perder a minha principal máquina pública, minha principal máquina, que é a prefeitura. Então, assim, uma coisa é você ser oposição tendo alguma base que lhe mantenha ali, que faça com que você tenha condições de manter a sua base eleitoral. Outra coisa é você ser oposição, sendo que a sua principal força agora pertence a um outro grupo que ideologicamente não tem nada a ver com você. Para onde é que você vai? Perdeu a identidade. E isso é um perigo. O que é que aconteceu com o PSDB? O PSDB se acabou. Morreu. Sabe, muitos comentários nesse sentido, de que eles encurtaram o caminho do ostracismo, porque se aliar com o PL, acabar o partido. Evelyn, Mona Lisa, vocês viram as derrotas do PDT? Pronto, uma derrota bem aqui pertinho da gente, São Gonçalo do Amarante, candidato a prefeito Cláudio Pinho. Não adiantou, minha filha, implante de cabelo, harmonização. Ele não botou os cabelos, parece cabelo de boneca, né? O estufinho. Olha, perdeu, foi a metade, por a metade, 60 e tantos % tal de professor Marcelão, né, do PT, e ele 30 e pouco. E é porque já foi prefeito lá, Cláudio Pinho. Quer dizer, o PDT está se esfarelando. Os vereadores aqui, cara, vereadores que tinham, vereador, foram da base da prefeitura, ou seja, tem muito mais, né, cacife, porque manipula com a prefeitura, arranja isso, arranja aquilo. Vários perderam o mandato. Quer dizer, o PDT está se esfacelando e vai se esfacelar. Para mim, se esfacelará muito mais ainda. Você vê o próprio desempenho do partido, né? Se em 20, o PDT fechou o ano com o maior número de prefeituras, acho que foi 65 prefeituras com a capital, o PDT fechou esse ano com 5 prefeituras. Pois porque já teve aquela divisão, aquele esvaziamento por conta do racha, agora tem um esvaziamento porque, como eu disse aqui no início, o PDT está com os cacos tudo uns para o lado para o outro. Vou até falar, poucos pedetistas, né, poucas pessoas ali do núcleo Sarto aderiram à candidatura do Evandro Leitão. Dalila Saldanha, secretária da Educação, foi uma que explicitamente, acho que até a única, posso estar enganada, mas aderiu ao Evandro. Do outro lado, você tem um monte, tem o Alexandre Pereira, secretário... Iraguaçu, filho, aderiu ao Evandro. Assim, porque eu não cheguei ainda nos vereadores, Inês, mas entre secretários, eu acho que só a Dalila, até onde eu vi, posso estar enganada, depois vamos fazer a gente faz uma errata se tiver outros, mas eu só vi Dalila Saldanha da Educação declarando apoio ao Evandro. Aí, do apoio ao Caneco, um monte. Alexandre Pereira foi um dos que eu vi, nunca mais eu como um pão na padaria daquele homem. Aderiu à candidatura do Caneco. Entre vereadores eleitos, 6 já declararam apoio ao André. Gardel Rolim, presidente da Câmara, né? Pepecel, Cátia Rodrigues, Marcel Colares. O Marcel Colares é filho do deputado Fernando Hugo, que apoia o Evandro. Tá o pai para um lado, o filho para o outro. Tudo combinado, né? Combinado. Tu fica aí. Colou. Se ele não ganhar, eu tô da bem. Rapaz, isso é nojento. Pois não é. Aí Paulo Martins e Jânio Henrique, que é irmão do Antônio Henrique, também está com o Caneco. E dos pró-Evandro tem o Adail Júnior, o Adail mulher. O Adail que um dia desse estava chamando a Jade Romero de boca garganta de aluguel. Tá com o Evandro. Não, peraí, só um detalhe.
quem não foi para a Praça do Ferreira sexta-feira, Adair Júnior no palanque, pensar vocês verem, dançando, e lá embaixo também. Muito aí, depois, quando eu fui petralha. embora, tudo perto dos petralhas, quando eu fui embora, né, quando acabou o evento, quando eu vi ele lá, todo feio, de rapaz, não existe não porra dessa, não né? existe. Olha, Adair Júnior, aquele que só faltava se rasgar pelo sarto, não era? Não, pois é. E Muito engraçado. além dele, tem o Iraguaçu Filho, como você falou, não reeleito, né? Não, foi não. E o Pedro Carlos tem. Mesquita, que também não foi reeleito, está também trabalhando aí, botando os Mulher, votos que ele tem. Carlos por- Mesquita, eu falei aqui no episódio passado, esses vereadores que não interessa, ai governo, sou a favor, né? Não tinha aquele ai governo, sou contra. Não, tem governo, sou a favor. Porque eu me lembro desse Carlos Mesquita. Primeiro eu conheci o Carlos Mesquita antes dele ser vereador. Ele era, se eu não me engano, sindicalista da área de água. CAGES ele foi. Uma coisa assim. Ele era de sindicato. Aí depois se elegeu. Mas desde que ele se elegeu, ele é a favor do prefeito. Governista. Pronto. Governista, não interessa. Ele tem ele culpa, assume. como dizia Samuel, era o deputado que tinha aqui, o bichinho, Sandoval Bastos. Sandoval Bastos dizia assim, eu não tenho culpa dos governos mudar. Pois é, eu estou sempre aqui, Ele é do lado do governista. governo. Pois o Carlos Mesquita já, pá! Sabe? Pois é. Muito engraçado. Não, e muitos desses neo-apoiadores, né, da extrema-direita, menino, é como se tivesse com aquilo entalado, porque uma adesão de corpo e alma, me abraçando e gravando vídeo. Pois não. Aí eu não sei o que é pior, Mona Lisa, se é esse apoio declarado ou é essa neutralidade. Não, vou ficar neutro, quando a gente sabe que por baixo dos panos está trabalhando, né, o Sarto. É um que, Maria, vai fazer o que pode e o que não pode. Vai eleger esse André Caneco. Mas no discurso está ali na neutralidade, né? Eu não sei o que é pior. Acho que esse é o cálculo mesmo, de imaginar que daqui a 2026 Seis. eles terão chance de voltar e de retornar. Olha, tá aí, não quiseram nos reeleger, pois vocês estão vendo o governo que vocês elegeram. Acho que o cálculo é esse. Mas eles não estão contando com a possibilidade do PL também se fortalecer nesse processo. Olha só o perfil da Câmara que foi eleita. Né? Uma Câmara que tem Priscila Costa como Mais a votada. mais votada. Terceira mais votada, Bela Carmelo. E vereadores que de partida já declararam, né, já aderiram ao governismo, É, né? aderiram. Independente de qualquer coisa, mas que estão ali acenando e estão fazendo campanha, estão na rua, dançando com o André Fernandes. Então, assim, quando a gente olha para a Câmara me parece mais favorável a um governo do André do que do Evandro. O conservadorismo. O Isso, perfil mais dos um eleitos. perfil mais conservador. Né? Então, assim, é algo que pode, a curto prazo, favorecer e fortalecer o PL em Fortaleza, Pois é. como oposição que agora sim se antagoniza e tem essa nitidez de marca de um grupo que se antagoniza mesmo ao PT no Estado. Não, assim, a gente estava falando na fragilidade, né? O PDT já vem se esvaziando, já vem se fragilizando. Agora, com esse racha, vou até lembrar também que a juventude do PDT, né, lançou uma nota criticando, assim, veementemente a adesão de filiados do PDT ao André. E aí teve um contra-ataque do Ciro. Acho tão engraçado, Ciro Gomes. Mais respeito pelos companheiros do PDT. Pedindo respeito, que tal, Tão Inês rasgando a história Aparecida? do Menina, Brizola, olha, né? só, a gente não falou rasgando ainda. a história do Brizola. Mulher, é Não, surreal, mulher. Mona Lisa, é surreal. O surreal. PDT foi, na época da ditadura, né? Foi que perdeu mais, gente. Foi que teve mais exilado. O próprio Brizola. O PDT sofreu. Aí fica esse pessoal todo do lado de um povo que acha lindo o brilhante Ustra torturador. Exatamente. Tu tá entendendo? É isso que a pessoa não dá para entender. Ai, não, mas as políticas é assim, né? Não é assim também, não. Eu fico pensando, por exemplo, voltando ao PDT, a história do PDT se esfarelando, quantos prefeito PSB do Cid elegeu? 65. Sim, foi o mesmo número. Mesmo que número foi que era do eleito. PDT. Quer dizer, porque se era esfacelando. Mas isso demonstra também, Inês, a fragilidade ideológica dos Sim, partidos. claro. Né? Mudou. De como Eles os têm partidos... ideologia, não. É o líderzinho. Quem manda? Sim, Manda é o sim. Cid, manda é o outro, manda na época estava legal o PDT, por aí vamos. Mas se esfarelou. Ave Maria, né? Gente, mudando aqui um pouquinho de assunto, agora do outro lado. Tivemos também na semana passada um fato que foi noticiado e comentado, que foi a entrada triunfal de palpistada. Luiziane Laura Lins
na campanha de Evandro Leitão, né? Porque tava essa história, essa cobrança de que ela, cadê? A Luiziane não vai entrar na campanha do Evandro mesmo, não. E eu não sei se todos viram, eu e Inês fomos testemunhas oculares, né? Fomos ver, né? Oculares e auditivas. E auditivas desse grande comício, né? Trouxeram o Lula logo no início da campanha do segundo turno, provavelmente para já utilizar a imagem, explorar ao longo dessa segunda etapa, trouxeram ele cedo. E Luiziane, aí todo mundo anunciaram lá, né? Quem estava no palanque, papai, e todo mundo fala, cadê a Luiziane? Luiziane não vem, não, porque ela tinha anunciado mais cedo. Foi cedo, que em iria. todo canto, na imprensa livre e não tão livre, dizendo que Luiziane ia aparecer lá, e nada. E eu, cadê a mulher? Cadê a loira? Não, todo mundo, os burburinhos, cadê a Luiziane? Que disse que vinha e não veio ainda. Mas é claro que ela não ia chegar que nem todo mundo. Chegou atrasada, estava na fala, se não me engano, do Elmano, né? Elmano estava falando no microfone. Era combinado. O Camilo já tinha falado. Esperando atrás da cortina. Camilo já tinha falado, Elmano estava falando, e anuncia a chegada de Loura, e todo mundo, Loura! Menina, a praça foi, na Praça do Ferreira, não foi? Precisava tu ver Mona Lisa. Loura, Loura e a Loura. A camisa vermelha. Destoando de todo mundo de branco, né? Tinha alguns vermelhinhos. Tinha alguns vermelhinhos no palanque, mas assim, a cúpula agora é tudo de camisa branca. Inclusive a Hebe foi pra praça de camisa branca. Eu fui de branco, eu não sou nem obrigada a estar me com essas. Aí, não tá mais nem sendo usada as camisas vermelhas, tudo é branco. Pois olha, eu lá, quando chegou minha menina, se arrepiou. Quando a chegada da Loura. Foi. E ela triunfal. Aí alguns bastidores, né? Ela deu beijo no Elmano, deu beijo no Evandro. O Evandro fez muitas lulas a ela, Lula, papapá, com Camilo, só assim, ó. Dei aqui sua mão. De longe, assim, ó. Menina, não se bicam, não. A gente pelejando para ver se ele tinha assim, menos um abraço. Cheiro, a camisa da amizade. Tá faltando a camisa da amizade. Não é pegar a camisa assim, com dois juntos, não dar mão. Se falaram, mas assim... E outra coisa, ela foi babada. Era Lula falando em Luiziane, todos falando afagada, em Luiziane. Né? Companheiro bem, sabe? Evandro. Mas precisam fazer isso, porque eu acho que a própria forma como o PT escolheu o candidato e o Camilo tem muito dedo do Camilo. Então, isso de alguma forma justifica, né, essa resistência em relação ao Camilo e, inclusive, a própria necessidade de ser adulada para poder entrar na campanha. Olha, eu vou entrar, mas eu vou entrar depois que vocês beijarem a pedra do meu anel e me pedirem desculpas publicamente. Né? E eu acho assim, Inês, a gente viu na campanha, ao longo do primeiro turno, uma militância orgânica muito ligada ao André e que fez muita diferença do ponto de vista do contágio do voto, de mobilização em diferentes lugares. E eu tive a impressão, e aí é bem intuitivo mesmo, que faltou essa mesma militância na campanha de Fortaleza. Eu PT, falei em alguns lugares, acho que inclusive aqui, que faltava a penetração do PT na periferia, coisa que a Loura... Né? Tem essa habilidade de chegar, de mobilizar, de conversar. Tem lugares, ela deixou um legado na periferia. As pessoas lembram disso. Né? Mona Lisa, eu queria reforçar essa fala da Mona Lisa. Eu vi hoje uma publicação de um mapa. Esse mapa já tinha sido divulgado. Um mapa do resultado para prefeito durante o primeiro turno nos bairros de Fortaleza. Gente, eu queria até depois eu posso até colocar nas redes, mas assim, Fortaleza toda verde. Toda verde. Em pouquíssimos bairros, a maioria dos votos foi para o Evandro. A maioria. E principalmente na periferia. Isso aqui mostra o quê, Mona Lisa? Isso aqui mostra um claro distanciamento do PT de Fortaleza com as periferias da cidade. E isso se reflete, inclusive, na campanha. Porque todo dia tem ato de campanha na periferia. Tem uns adesivaços, um bandeiraçozinho. Eu estou falando de grandes eventos, eu estou falando de mobilização. Estamos gravando na segunda-feira. A campanha está trazendo João Campos, prefeito do Recife. Reeleito. Popularíssimo, não sei nem se é popularíssimo. Muito popular, que engaja, jovem. Lá em Recife. Para onde é que ele vai? Que tem uma linguagem. Uma linguagem que anima. Que anima. Ele está vindo para Fortaleza. Quando o episódio for ao ar, ele já terá tido vindo. E a campanha está levando ele para o Benfica. O Benfica foi o bairro com o maior índice de votação para o Evandro Leitão. É um bairro que já está vermelho no mapa.
Me explica, Mona Lisa. E aí, quando a gente fala, né, falamos no nosso editorial no início do episódio, que há coisas que devem ser criticadas, na minha opinião, essa é uma delas. É o afastamento com a periferia. Não adianta fazer adesivaço em todos os bairros da periferia e levar um grande evento desse com poder de mobilização, de animação e de engajamento para um bairro que já é convertido. Aí eu questionei isso com algumas pessoas que estão na campanha. Aí a pessoa respondeu: porque essa esse evento é do grupo Educação, Ciência e Tecnologia. Cultura, né? Cultura, não é nem ciência, o nome do grupo é esse. E que o local deles, o habitat deles, digamos, é o Benfica. Que é um bairro universitário. Que não foi para uma periferia. Mas aí renovou essa história. Que estão acontecendo eventos na periferia, papapá. Mas Emily está aqui e a minha digna pessoa, nem sempre. Estávamos na Praça do Ferreira. Quantas pessoas do PT jovem nós ouvimos que está faltando penetração? Nós ouvimos. Nós ouvimos de pessoas, de jovens. Mas, lá. Onde foi o comício? Praça do Ferreira. Que é onde sempre se faz. Um comício. Eu lembro que no início da nossa conversa você falou o Lula lá no palanque falando muito bem. Só que esse modelo de fazer campanha é um modelo que já está ultrapassado. Isso. Qual é o modelo de fazer campanha hoje? Qual é a comunicação que atrai, que engaja? São as redes sociais. O João Campos, ele se fez nisso. O João Campos, ele criou Você vê que quantos candidatos políticos de esquerda conseguem o engajamento que o João Campos consegue? Porque, inclusive, normalmente, quem a gente vê isso? A direita. A direita que faz. Mas e a direita tem, assim, um repertório imenso de personagens. O André Fernandes é um... Né? Aquele Nicolas Ferreira é outro. E são perfis diferentes, mas que engajam jovens, engajam pela frente. E genuinamente, não é? Não é colocando o óculosinho Juliette e fingindo ser um personagem que não é. Então, assim, a esquerda, do ponto de vista de comunicação, também está faltando um pouco isso. Repensar não só a conexão com a periferia, o que de fato interessa o povo da periferia, mas modular também a sua forma de comunicação, como chegar e como falar. Né? O que é que o João Campos tem feito que tem dado sucesso lá? Ele consegue se aproximar da população porque ele mostra o seu dia a dia, ele explica, é quase uma pedagogia política, né? Assim, ele vai dizendo, olha, eu estou fazendo isso e tal, e vai explicando e as pessoas se sentem partícipes. Isso é uma coisa que a direita tem feito e que tem dado certo. Né? Você vê ali o pessoal fazendo selfie e transmitindo ao vivo, mas em alguma medida eles estão aproximando e estão mostrando para o eleitor que a participação dele está para além do voto. Né? Então, hoje, o perfil da nossa população não é mais um perfil, principalmente de trabalhadores, não é mais um perfil de carteira assinada, não é mais de carteira assinada, de sindicato, que foi onde o PT construiu toda a sua trajetória. Agora são de profissionais liberais, o pessoal que trabalha em Uber, o pessoal que é autônomo, o pessoal que é empreendedor. E quem é que traz esse discurso? Né? Olha para as campanhas. Também, faça você mesmo, você é o seu empreendedor, mude seu mindset, como é que chama? Mindset. Então, é isso que eles estão falando. Olha para a proposta do André Fernandes. O que é que o André Fernandes está falando? Está falando para o pessoal do Uber, que trabalha com Uber, que o pessoal que é autônomo, que é empreendedor. Os empresários. Então, em alguma medida, mesmo o discurso ideológico, ele evitou. E ele mostrou um outro... Eu falo isso, assim, por favor, não entendam que eu estou defendendo a campanha de ninguém. Né? Não estou falando... mostrando o que é que está acontecendo. E onde ele acertou, né? Então, assim, fugiu-se daquele conteúdo mais ideológico, que engaja segmentos mais pontuais, e ele tentou apresentar uma proposta que, em alguma medida... engloba um perfil muito maior de pessoas. E aí, o que é que ele está falando? Para quem que ele está falando, André Fernandes? Está falando para o Uber, ele está falando para os empreendedores, ele está falando para um público que hoje, quando a gente pensa do ponto de vista de eleitor, do trabalhador, é majoritário. Na periferia, principalmente. A gente falou no começo a questão do padrinho dele, que ele esconde, tá? O Bolso Ruim, Bolso Coisa, Tramunhão. Ele... Um amigo nosso, Bruno Balacó, disse que conheceu um cidadão, pessoa adulto já, né? Não é jovem, não. Dizendo, eu votei, sabe, naquele rapaz que é contra o Bolsonaro. Que era o André? Votei naquele rapaz que é contra... Lhe juro, pergunte o Bruno. Aí tudo bem. É raro, mas acontece, né? É raro, mas acontece. Eu lembrei agora, foi do pobre do Boulos que perdeu 50 mil votos.
Porque, Boulos, mulher, porque votaram PT. votaram no 13. E tu sabe que eu descobri, eu não sabia, que o Marçal é que ficava dizendo: pô, quero votar em mim, não? Vote no 13 aqui no Boulos. Mulher, é ele que ficava incentivando a povo a votar 13. Mas quando a gente botar o número pensa errado que do o Boulos. pior que existiu de ser humano se chamava Jair Messias Bolsonaro, aparece esse Marçal. Que ainda vai Ei. aparecer coisa pior. Ei, mas Mas você voltando vê, aqui. o Bolsonaro, ele naturalizou um conjunto de comportamentos inadequados, como você falou, anticivilizatórios. Anticivilizatório. Mas, assim, o que é que engaja essa população é a radicalização. Chegou um limite, para chamar atenção, para capturar, naquela lógica da economia da atenção, você tem que esticar cada vez mais, tensionar cada vez mais, radicalizar cada vez mais. E o Marçal fez isso o tempo inteiro. O que E a foi gente longe, viu né? nessa Foi campanha, longe, rapaz, foi um negócio absurdo. Não, gente, e assim, quando a gente faz essas críticas, né, ao modelo de campanha, e uma crítica já mais velha do que não sei o quê, ao modelo de comunicação da esquerda, que continua muito analógica, não é para estribuchar, não é para pisar, não é porque eu acho que é uma discussão que tem que ser feita se quiser virar voto, se Exatamente. quiser ganhar uma eleição. E ainda dá tempo, né? Você tem aí mais alguns dias de segundo turno. E é claro que o afastamento com a periferia, com os valores que estão em voga atualmente na periferia, isso não se reverte da noite para o dia. Mas já que a gente está falando de campanha, eu acho que tem algumas ações. E assim, eu e Inês fomos para esse comício do Lula na sexta-feira e conversamos com muita gente, né? As pessoas se aproximavam, os curumins, cunhazetes, pessoal muito legal. E a gente ouviu coisas muito interessantes. Uma delas é sobre o próprio modelo comício. O modelo comício, ele também está ultrapassado. O que é que eles dizem que engaja, né? Um jovem, né, conversou com a gente, Inês. Sabe o que o povo na periferia quer? Falas curtas, E paredão festa. de som e festa, meu festa. amor. É uma coisa que anime, que engaja, que E aí, mobilize. olha para os vídeos do André Fernandes. É o que ele está fazendo, cara. Paredão, ele em cima do Paredão. bicho, bababá. É isso. Agora, vamos ver aí as próximas pesquisas, né? Teremos que ver se Se esses apoios estão virando. se os apoios estão virando realmente, se concretizando em uma ampliação de imagem para o André. Tem a questão... Ampliação de baixo para o André ou para o rejeição. Evandro. Ou para o Evandro. Tem a questão da rejeição, que o André ainda é mais rejeitado, né? Sobretudo pelas mulheres, ou eu estou enganada, Mona Lisa? E a rejeição está bem equilibrada, mas eu né? acho que eu tenho que rever os dados. Eu acho Se que eu está não me engano, equilibrada. ele aumentou um pouquinho, mas ainda é uma rejeição baixa para É quase empate técnico o também. histórico que a rejeição. gente sabe que poderia ser explorado exatamente. muito mais. Equilibrada até na rejeição, é verdade. Estou lembrando desse dado do Datafolha. É empate técnico. Você teve um jornal aí que deu empate técnico de rejeição. Então. Exatamente. E é isso, acho que dá tempo. Vamos se encaminhando, né, Inês? Agora tem uma questão. Cid, né? Cadê o Cid? Cadê o Cid? Cid, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cid, venha sentar aqui. Você já deu entrevista pra gente, Cid Gomes? Ai, no tempo vai, que a gente reforce fazia mesmo, Inês. só assim pelo Zoom, que foi repercussão nacional, Cid. Vem, criatura, Sentar se nesta aqui. cadeirinha que nós estamos Diz querendo. o que é que tu quer comer que a gente bota. Né? Uns morangos bonitos Quer desses. comer Aguinha de tangerine? coco. Olha os morangão, Cid Gomes. Aí, ó. Vem, Cid. Se Não, tu mas- quiser, mas quiser macaúba, pitomba, vai, traz. A gente Pois é, vê, nós já ô, estamos na Cid. cola de Cid para trazê-lo aqui pra para trazer saber um Cid. balanço. E outra coisa, para falar dessa, né? Porque tudo bem, ele ficou triste a metade porque perdeu Isolda lá em Sobral. Que também é um outro caso, né? Ali disse que era confusão, agora só chegando o que é que tinha nos bastidores da campanha da Isolda. Racha na campanha, fulano com raiva do coordenador. Ixi, mas era uma confusão danada. Pois é, mas tem essa tristeza, mas por outro lado tem o crescimento do PSB. Né? Por um lado, teve esse desempenho muito favorável, mas muito simbólico a derrota em Sobral, acho que encerrando a hegemonia de quase 30 anos, né? Então, isso é uma coisa que a gente não pode desconsiderar. E, mais uma vez, eu reforço também como o 22 não terminou ainda, né? Refletindo até lá. Inclusive, o Oscar, que foi o vitorioso, né? Lá em Sobral, ele também, o filho dele também conseguiu ser eleito em Umirim. Né? Então, o filho dele é de Umirim. É menos conhecido do que o outro, que é deputado federal. Moses Rodrigues. Né? Moses. Já que vocês falaram nesse nome, uma coisa que eu não comentei quando a gente estava falando das divisões de apoio. União Brasil, né, que é o partido do Capitão Wagner, o Wagner, como a gente falou, declarou muito rapidamente apoio ao André, papapá, mas União Brasil também está rachado.
há quem, dentro da União Brasil, tem articulado, e havia até uma expectativa no PT de que o capitão viesse para o lado do Evandro. Tinha essa expectativa, não, vamos tentar dialogar. E o União Brasil também ficou dividido nisso. As informações, eu vi até uma matéria, uma apuração da Folha de São Paulo, não é minha, uma apuração da Folha dizendo que Moses Rodrigues, filho de Oscar Rodrigues, que derrotou lá a Isolda Celin Sobral, o Moses estaria articulando para o capitão e para o Evandro. Fernanda Pessoa, filha de Roberto Pessoa. Filha de Roberto Pessoa de Maracanaú, também articulando, tentando articular. E tinha um desejo do União Brasil Nacional, porque o União Brasil, para quem não sabe, tem 3 ministérios no governo Lula, viu? Está dentro do governo do PT. Está dentro do governo do PT. O União Brasil estava querendo que aqui em Fortaleza o partido ficasse com o Evandro. Para quê? Fazer um gesto de aproximação com o PT. Porque eles têm interesse na presidência da Câmara lá, é tudo interesse, mulher. Da Câmara dos Deputados. Eles querem a sucessão do Lira em Brasília, querem que fique com Elmar, esqueci o sobrenome do homem. O candidato do União Brasil à presidência da Câmara. Então, o que é que eles queriam fazer, né? Esse gesto aqui com o PT, para o PT depois apoiar ele lá para a sucessão do Arthur Lira. Não deu certo. O Wagner veio com aquele papo de que não vai se render ao sistema, não será puxadinho do PT. Mas eu acho, Mona Lisa, veja aí, eu acho que o Wagner viu que não adiantou ele querer ser centro, não, que ele tem que ser para a direita mesmo. Ele viu, mulher. Ele construiu a trajetória dele toda pela direita. Ia ficar, talvez fosse muito pior virar essa chave. Não, eu sou de centro. Não, agora você lembra aqui, ele aqui com a gente? Mas vão tudo se lascar, porque assim, eu fico imaginando, o Wagner já disse publicamente que não será secretário de seu ninguém. Devem ter questionado ele, né, sobre uma possibilidade dele assumir um cargo, numa eventual gestão do André. Ele disse não será secretário. Eu fico só imaginando se ele fosse secretário do André mesmo, a confusão que não ia ser, um querendo mandar mais do que o outro. Ia ser igual Sérgio Moro e Bolsonaro. Mas talvez essa seja a ideia, né? Ele deve estar... Bom, eu não vou virar a chave para a esquerda, né? Não vou fazer esse apoio nem esse aceno. Minha base ideológica está me pressionando para que eu faça esse movimento para o André. Qual o cálculo que eu preciso fazer? Tentar me manter independente. Agora, volta para aquela conversa que a gente estava aqui no início. É muito difícil ser oposição em um estado em que o governismo é muito forte. Exato. Né? Qual o espaço que ele vai ter? A sombra do PL, a sombra do André Fernandes. E perceba, enfim, a gente não tem como prever os resultados eleitorais. Mas, independente de ganhar ou não, o André já sai muito forte dessa eleição. E um percentual de votos alto. Quem tira votos altos assim em capitais, em cidades grandes, ou que consegue se reeleger, a exemplo do João Campos, né? A gente estava falando de João Campos, consegue se reeleger dessa forma, se cacifa para postular cargos maiores. Deixa eu falar aqui, João Campos, já que vocês falaram, ele, tudo bem, ele é um sucesso maravilhoso em Recife, mas ele não fez Caruaru. Caruaru é uma cidade importantíssima, né? São João do Caruaru, mas realmente Caruaru é um polo, inclusive, universitário e tal, enorme, e ele não fez. Quem fez o prefeito de Caruaru foi Raquel Lira, a governadora, certo? Quer dizer, também não é assim, o João Campos, em 2026, é o governador. Nem assim também não, viu? Tem seus percalços, no né? Caruaru, quem fez foi a companheira Raquel. Eu sei, minha irmã, que eu estou muito curiosa, assim, para saber, vamos ver, né, a chance, como a gente falou, a pesquisa deu uma animada para a esquerda, porque viu que está ali muito pau a pau, não tem nada ganho, não. Não tem nada ganho, tem essas movimentações políticas aí, que eu espero muito que surtam um efeito, esses João Campos que vinha para cá, que anime a garotada, que anime a juventude, que se expanda, né, que essa energia se expanda para a periferia, porque quando a gente olha para um mapa desse, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo, né, Mona Lisa? Mas está faltando aquela reconexão que o PT tinha. Reconexão. Forte, e repensar o próprio perfil desse eleitor que ele está perdendo, que é de periferia, que é empreendedor, que não tem carteira assinada, que é muito fortemente vinculado a igrejas evangélicas. Então, tudo isso tem que ser repensado para o PT remodular, inclusive, o seu discurso e a forma como vai se comunicar com esse público. Exatamente. Que é bem diferente do público que elegeu Lula. Precisa de uma sacolejada muito da grande, viu? Precisa sim. Vamos para o momento cheiro. Bora, porque nós vamos pular o descunhando dessa vez, né? Antes que a gente... Não, descunhar é a vida mesmo. Descunhar, vida. Eu tô
vendo a hora de pegar uma gastrite. Não, mulher. Não, Inês, tu tá chorando muito, tu tá se irritando. Tô me dizendo, mulher. Tu tá muito sensível mesmo. Mas tô me irritando, tô. Isso. Tô doida que termine isto. Olha aí. Vamos lá, para Mas os eu cheiros. não quero, eu fico me controlando. Não faça assim, você cria rugas, você cria... Não. É bom assistir dorama, às vezes é bom Dorama, ver por isso coisas que eu tô leves, direto coisas- nos doramas. Mulher, só amor. Tem esse negócio de... Ai, uma série de ação, tristeza, tragédia. Quer lá assistir negócio Eu de tragédia? adoro essas coisinhas assim, adoro. Tu adoro, gosta adoro. daqueles romances, mulher muito linda, os bichos Mulher, namorando, acho lindo. eu fui para casa de uns amigos esses dias, aí eles indicaram para essas besterol, mulher reassiste Vamp, eu não tô reassistindo A Vamp, novela? não. Play Vamp, Play mulher. Vamp, Não tem nada Neila mais. Torraca, né? Neila Torraca, Cláudia Ohana, minha Não é filha. coisa boa, não? É ótimo. Aí bota uma Pra novela relaxar. velha das 9, sei lá o quê. Só gente ruim. Menino, o filho trai a mãe trai o filho trai a namorada trai a outra. Menino, quero assistir isso, não, menino. Já chega. Abaixo de traição aqui no meio dessas políticas. Não, pois vamos lá para cheiro. Cheiros, vai. Eu até é muito cheiro. Ianca e Lennon. Ianca e Lennon, um casal. Rodrigo Holanda, que é o namorado da Beatriz Uchoa, e tá lá em São José dos Campos. Beijo, cheiro, cerveja gelada. Vou mandar para esse Rodrigo. É paçoca, rapadura. Ele tá lá em São José dos Campos, né? Ingrid Isabel. Lívia Gomes. Cheiro. Beijo. Amanda Maciel. Amanda Maciel, mulher, comprou as canecas, queria uma caneca assinada, autografada. Como é que a pessoa autografa caneca? Ô, Amanda Maciel, mulher, vai beijo pra tu. Muito beijo, cheiro no cangote e tudo. Mas aí ninguém sabia assinar, autografar a caneca, não. Deve ter uma caneta especial, né? A mulher? prova de detergente, né? É, com Ô, certeza. Bruno Balacó, nosso amigo cheiroso, Balaco incentiva a Baco. gente. Ele disse que assistiu, o bicho é bom, desde o primeiro episódio da gente, 2020. Ave Maria. Que aquele som velho horrível, né? Não é, mulher? O Que era Zeco, feito- o eco. que era no meu... eu fazia no celular, era iPhone 6. Olha aí, miserável. Gustavo Menezes, Maria de Fátima Castro, José Luiz Paiva, ontem mandou até um recado aqui, estava lá nos Peões, junto com o Felipe Caetano. Beijo, José Luiz Paiva e Gustavo. E a turma que encontramos na Praça do Ferreira. Era muito abraço, né, mulher? Parece tu ver. Abraço, tirando foto. Vocês são estrelas do Aí eu Ceará, fico, e além. aí eu faço assim um riso bem natural. Não mulher, sabe fica- ser não, celebrity não, Não, né? ninguém sabe não. Tu também não sabe Eu não sei de jeito Quem sabe nenhum. mais fazer é a Camila. A Camila é muito natural. Fica Muito bem natural, coisa assim, muito eternamente- dada. Agora eu e a Evelyn, a gente Dor fica matuta. nervosa. Pois a turma que estava lá na praça, Anderson, Gabriel, que até postou a gente, o Washington, Juliana e Ludmila Maia. Inês, eu vou cheirar embaixo, porque Tudinho, né? eu tava com você, você anotava tudinho, Tá vendo? porque você é a mais disciplinada aí, porque eu cheirei embaixo desses cheirei tudinho, e queria mandar um cheiro especial, mulher. Reencontrei, por acaso, um dia desse, um professor de história maravilhoso que eu tive tempo do no colégio. Colégio Estela Maris, Marcos Vinícius Lobo. Era um professor, eu amava as aulas de história dele. E não é curumim, não. Mentira. Curumim mandou um dia desse uma mensagem para mim, Ebeli, só para dizer que eu e os professores do Estela Maris, os de esquerda, né? Os progressistas, porque tem uns que são bolsominions. Deixa para lá. Mas o Lobo e outros professores maravilhosos que eu tive no Estela Maris, beijo bem Menina, grande. E o ex-reitor Henri Campos. Henri, nosso curumim. Meu filho, nosso curumim. E o Pensa atual quem? também, viu? O atual também. Curumim. Custódio Almeida. Nós somos chique. Mona Lisa, desceu o cheiro, mande. Vou mandar cheiro para as minhas amigas que aniversariaram em outubro. Tiveram como presente de aniversário a eleição dos prefeitos dela, né? Porque... Muito bom, isso é um presente bom. Anise Claita e para minha filhinha Helena, que da outra vez eu fiquei bem nervosa, né? Na hora do cheiro da Xuxa. Olha. Mas a minha filha Helena, beijo. Mamãe te ama. Oh, E a Helena tem qual idade? 7 anos. É? um cheiro Leonina nosso Raiz. pra ela também, olha aí. Pois, gente, até a próxima semana. Com mais conversas sobre eleição ainda, né? Sobre o segundo Ainda vai turno. ter ainda um rescaldozinho pra gente comentar. Mas vai ser bom. Se lembre de apoiar a gente, viu? Aquele, Pix. Qualquer, como dizem, qualquer Não bicharia. precisa, aqueles Pix grandão daquele pessoal. Beto Stuart, não precisa ser nesse nível. Príncipe Mas se for, é Bezerra, bem-vindo, não. Se for, Ave não Maria, precisa quem não, quiser mas coçar os qualquer bolsos. bicharia serve. Ascunhanspodcast@gmail.com.
Inês.com, teu apoio, né? A Inês é mais sem vergonha para pedir apoio. A Camila é muito tímida. Eu acho que tu tem que ser... eu sou mais sem vergonha? Mais sem vergonha, é. Olha. Não tem que ter vergonha mesmo, não. Não tem que ter vergonha, não. Menino, trabalha muito. E outra coisa, a música do nosso podcast é Barroada Gagá, que é um dos autores, marido de Camila Fernandes, Fábio a Marques. Banda Rapaz, Brecolé. aqui só tem Banda Brecolé, aqui só tem, sabe? A nata. E apoio nas redes sociais da empresa Ponto Indie. As Gravação meninas fofas, Letícia e maravilhosas. Larissa. Beijo. E o que mais que eu tenho que dizer? Edição, gravação. E Estúdio maravilhoso. Estúdio Pro Produções. Tá vendo ali a equipe? Olha o Wes. Não estão vendo não, Inês. Também aqui, não, eu tô dizendo, eu estou vendo aqui a equipe. Ave Maria, cada qual melhor. Beijo, Beijo, gente. até a próxima semana.